Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É com grande alegria que agradecemos a Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Jesus possa abençoar os nossos corações, possa nos incluir, nos auxiliar na realização do trabalho da noite de hoje. Que a essência dos ensinamentos estejam conosco. E nós pedimos, fica conosco, Jesus. Auxilia-nos a compreender os teus ensinamentos para que possamos passar pelas nossas existências, alimentando as nossas almas com a essência do teu amor. Hoje, queridos irmãos, nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Antes de contarmos a parábola, precisamos entender quem era o samaritano. Estando Jesus com seus discípulos, pressentindo que se aproximava a Páscoa e que ele seria sacrificado, falou aos seus companheiros: preciso ir a Jerusalém. Ora, ir a Jerusalém, fazer peregrinação, era uma tradição naqueles tempos de Jesus. Todos os homens faziam essa peregrinação até Jerusalém. Os discípulos estranharam porque Jesus disse assim: preciso ir a Jerusalém, mas primeiro eu quero passar na Samaria. Os discípulos estranharam. Ora, ir a Jerusalém, tudo bem, mas passar pela Samaria não teria lógica, porque era um caminho bem mais longo, árduo, cansativo e perigoso, porque os samaritanos representavam naquela época o que os palestinos representam hoje para o povo judeu e vice-versa. Então nós sabemos que o povo judeu e os palestinos já estão em constantes brigas e são inimigos desde essa época. Tem registros que trazem o relato que muitos samaritanos foram assassinados nas terras de Israel e israelitas foram assassinados nos territórios dos samaritanos. No ano 700 a.C., havia as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos eram um agrupamento só. E houve uma divisão. Então ficou assim, as 10 tribos foram para o norte e 2 tribos foram para o sul. As tribos do norte ficou como capital a Samaria. E as 2 tribos do sul ficou como capital Jerusalém. Então, queridos irmãos, eles se tornaram cada vez mais adversários. Na Samaria foi construído um novo templo para que os samaritanos não fossem nunca mais orar em Jerusalém. As 2 tribos do sul eram liderados por Benjamim e Judá. Daí o nome judeus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles chegaram a disputar para dizer em qual montanha Deus deveria ser adorado. Porque naquela época, as pessoas sempre acreditavam que Deus se radicava num lugar. Então, assim, para os samaritanos, todos deveriam adorar o Monte Sião, porque lá estava Deus. E para os israelitas, todos deveriam adorar o Monte Gerazim. Então, naquela época, as pessoas tinham esse mito que Deus estava presente numa montanha, num monte, eles assim, tinham dias sagrados, como até hoje a gente ouve falar. Jesus e seus discípulos seguiram viagem. E ninguém quis dar hospedagem para Jesus e seus discípulos, porque eles eram judeus. E os samaritanos tinham asco dos judeus. Os samaritanos quebraram o código de ética que eles tinham na época, porque até então quem dava hospedagem para os peregrinos recebiam bênçãos, e aquele que não desse hospedagem para aqueles peregrinos, eles eram castigados. Descia uma língua de fogo do céu e queimava todo mundo, segundo a crença dessas pessoas. João Evangelista ficou revoltado. Por que será que eles não vão nos dar hospedagem? Nós caminhamos pelo deserto
muito tempo, estamos cansados, com fome, com sede, e eles nos viram as costas, não nos dão hospedagem? E perguntou a Jesus: Mestre, o Senhor quer que eu peça para o nosso pai enviar uma língua de fogo e queime todos os samaritanos e mate todo mundo? Mas ele falou aquilo não com ressentimento. Ele viu tanta injustiça. Por que eles viraram as costas para o mestre? E Jesus respondeu a João: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. E João ficou a refletir. Então, prosseguiram a viagem. Andaram muito. Chegando em Jerusalém, será que alguém esperou eles para recepcioná-los? Pode ter andado muito, cansados, com fome. Eles passaram pela Samaria e não puderam descansar. Vejam só. E eis que Jesus, cansado, de repente, ele se encontra com o doutor da lei. O doutor da lei, naquela época, era alguém que tinha muito entendimento da religião. E o doutor da lei não sabia que ele estava frente a frente ao Mestre Jesus. Logo, ele perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei divina? Isso que aconteceu, que o doutor da lei tinha conhecimento do Pentateuco, da lei mosaica, que são 5 livros, que eles chamam Torá. Então, ele tinha muito conhecimento. Ele não sabia que estava falando com Jesus, o mestre da sabedoria. E eis que Jesus utilizou a técnica pedagógica e respondeu ao doutor da lei com 2 outras perguntas. Eis que a primeira, ele disse: o que está escrito na lei? O doutor da lei ficou pensando. E Jesus enviou-lhe a segunda pergunta, que diz: como você as lê? Jesus quer que o doutor da lei e nós raciocinemos. Às vezes na vida, queridos irmãos, muitas coisas são mostradas a nós de uma forma. Nós fazemos a leitura de um jeito, mas às vezes não é daquele jeito. Há alguns fatos que estão à nossa volta e não nos pertencem. E nós sofremos demais. Queremos controlar as coisas que não estão em nosso poder. Mas eis que o doutor da lei respondeu a Jesus: amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: vá, faze isso e viverás. E o doutor da lei, não satisfeito, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus lhe disse: vou te mostrar quem é o teu próximo. Jesus fez com o doutor da lei uma interpretação de texto através da parábola, para que ele pudesse compreender melhor. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que a despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem. Tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Jesus perguntou ao doutor da lei: qual
desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Queridos irmãos, Jesus nos ensina que o caminho do bem e da felicidade é muito fácil. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta 2 virtudes: a caridade e a humildade. E fazer o bem, queridos irmãos, está ao alcance de todos nós. Nós que estamos aqui, engajados nos trabalhos espíritas, muitas vezes praticamos o bem somente quando estamos dentro de uma casa espírita. Logo que saímos, esquecemos o nosso compromisso, esquecemos aquele compromisso moral e religioso para com o nosso próximo. Quantas vezes fingimos que não vemos certas criaturas que são desagradáveis para conosco? Quantas vezes, queridos irmãos? Ser espírita é ser espírita em qualquer lugar, não importa a hora. O que importa é que nós devemos exercitar a caridade. E é somente através da caridade é que nós seremos felizes. Com certeza, quando estendemos as mãos para uma criatura, o nosso sentimento fica enobrecido, porque ficamos felizes. A riqueza maior é fazer o bem. E tal qual na parábola do bom samaritano, o homem caído, queridos irmãos, sempre está à nossa volta. Toda ação no bem nos eleva. Os nossos amigos espirituais sempre nos dão a oportunidade de fazermos o bem. Muitas vezes somos chamados para desenvolver um trabalho, seja na casa espírita, seja em qualquer outra instituição. Mas esse trabalho é o trabalho de amor, é o trabalho de caridade. E a gente diz assim: mas eu não sou relógio, ninguém trabalha de graça. Se nós tirarmos 2 horas para ir visitar um asilo, para ir visitar um hospital, e por que não? É maravilhoso nós levarmos uma prece àqueles irmãos que estão passando por um momento de provação da enfermidade. Mas nós dizemos: não temos tempo, estamos sempre com pressa. É mais fácil nós pegarmos um chimarrão e ficar sentado na frente de casa vendo quem passa. Nós precisamos utilizar o nosso tempo no bem, porque o tempo é precioso. E a oportunidade de fazer o bem sempre está batendo na nossa porta. E muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar. E nós devemos refletir que quando as oportunidades de fazer o bem passam por nós, nós viramos as costas, nós estamos deixando de ser felizes. Estamos retardando o nosso crescimento como pessoas, como espírito encarnado, porque no momento em que nós fizermos a mesma ação que aquele bom samaritano fez, ele fez o bem sem importar a quem. Ele não sabia se aquele homem que estava caído era judeu ou samaritano. Ele não quis saber a nacionalidade daquele próximo. E vejam, queridos irmãos, que Jesus tocava fundo a alma das pessoas através da história, porque era uma maneira melhor para que as pessoas compreendessem, porque o povo daquela época eles eram muito assim, com a mente fechada, eles não tinham conhecimento, eles eram endurecidos. E Jesus, que tinha
este lado didático, por ser um espírito iluminado, por ser coordenador espiritual da Terra, ninguém entendeu os seus ensinamentos. E é por isso que ele enviou um Consolador prometido. Graças a Deus, queridos irmãos, que nós estamos andando em marcha lenta, engatinhando, mas estamos andando. Graças a Deus que nós não somos mais quem éramos antes. Que nós possamos colocar em nossas vidas o exemplo do bom samaritano. Praticarmos o bem, não importa quem. O Pai sabendo é o que importa. E não vamos fazer alarde que estamos ajudando alguém. E se nós fizermos o bem e aquele alguém nos tratar com ingratidão, o que nós fazemos? Vamos orar. Talvez aquele ser nos tratou com ingratidão, é para testar nossa paciência, é para ver se realmente nós estamos agindo de coração. Queridos irmãos, hoje, antes de chegar à casa espírita, eu encontrei uma mensagem de um amigo. Este amigo está sempre conosco. E eu gostaria que vocês absorvessem cada palavrinha e levassem com vocês esta mensagem deste amigo. Ele diz: quando você se levantou pela manhã, eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isso enquanto vigiava o seu sono, sua família, sua casa. Esperei pelo seu bom dia. Mas você esqueceu. Bem, você parece ter tanta pressa que eu o perdoei. O sol apareceu, as flores ofereceram seu perfume, a brisa da manhã lhe acompanhou e você nem se lembrou que eu havia preparado tudo isso para você. Seus familiares sorriram, seus colegas me saudaram. Você trabalhou, estudou, viajou, realizou negócios e alcançou vitória, mas não percebeu que eu estava cooperando e que teria ajudado mais se tivesse me dado chance. Eu sei, você corre tanto que eu o perdoei. Você já leu bastante, ouviu muita coisa, viu mais ainda e não teve tempo de ouvir minhas palavras. Eu quis falar, mas você não parou para me ouvir. Eu quis até lhe aconselhar, mas você nem pensou na possibilidade de ouvir os meus conselhos. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O mal seria menor em sua vida. A chuva caiu, à tarde foram lágrimas para sua indiferença, mas foram também a minha bênção sobre a terra, para que não lhe falte o pão e a água. Vindo o seu dia, você voltou para casa, mandei a lua e as estrelas tornarem a noite mais bela, bonita, para lembrar-lhe o meu amor por você. Certamente agora você vai dizer um obrigado e me desejar uma boa noite. Ei, está me ouvindo? Ah, que pena! Já dormiu. Boa noite. Durma bem. Eu fico velando por você. Assinado Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ampare na nossa caminhada. Que nós não esqueçamos de dizer boa noite ao nosso grande mestre que vela por nós. Muita paz a todos vocês. E obrigado por nos ouvir.